Olá, estamos começando a edição desta quarta-feira e queremos convidar você para uma viagem fantástica pelo mundo das notícias. Queremos contar com a sua companhia nessa viagem, onde estaremos trazendo o que foi notícia durante esse dia e que, na verdade, não estará tão disponível na mídia, na velha e carcomida mídia, porque são assuntos que estão esparramados em dezenas de sites de notícias de todo o mundo, menos do Brasil. Vamos lá? Antes de nós irmos para as notícias, eu quero mais uma vez destacar, reiterar e enfatizar que o nosso canal é desmonetizado e desqualificado para monetização. Precisamos do seu apoio. Para mantermos esse trabalho, precisamos do seu apoio. Veja o recado que os nossos amigos da Pilan Filmes prepararam para você, para ver se você se dá conta da importância de contarmos com o seu apoio e a sua participação financeira, comentários e também o joinha e o compartilhamento. Vamos embora? Invista em notícias de qualidade apoiando o Canal de Brasília. Faça um Pix para canaldebrasilia@gmail.com. Como eu falei, são dezenas de sites de todo mundo e nós trazemos uma visão para vocês. E começamos com uma visão assustadora. Fortalecer mídia do Sul global é vital para combater narrativa hegemônica, dizem autoridades da esquerda. Eles fizeram um encontro em São Paulo, na última terça-feira, ontem, dia 12, para buscar mecanismos, principalmente financeiros, para manter a mídia de esquerda. Quem esteve presente lá foi, por exemplo, Patrícia Villegas, que é a diretora, a presidente da Telesur, a televisão do Chaves. Também esteve lá o representante da China, prometendo dinheiro. Precisamos da força da China, com sua capacidade de desenvolvimento e experiência em soberania tecnológica. O dinheiro da China e o dinheiro da União Soviética para comandar a bagaça. Teve senadora mexicana dos partidos de esquerda e o mais assustador foi a presença do deputado brasileiro Fausto Pinato, líder da bancada Brasil-BRICS na Câmara. Destacou a relevância do grupo para garantir a soberania nacional dos países emergentes, defendendo o pragmatismo no desenvolvimento do Sul global. É assustador, mas prepare-se, eles estão organizados, eles nunca param, eles nunca cansam, eles nunca cansam também de passar vergonha. O diário britânico The Guardian, da extrema esquerda, esse The Guardian é ligado ao Partido Trabalhista do Reino Unido. Pois bem, o The Guardian, pessoal, o The Guardian deixa de publicar no X por ser uma rede social tóxica. Há uma ação mundial dos esquerdistas que estão deixando o X por causa do Musk e Trump, mas somente depois de terem postado sobre isso. O X é uma rede tão tóxica que ela permite que, inclusive, os desafetos xinguem o X no próprio X. Isso sim é o exercício pleno da liberdade e da informação. Esgoto, plataforma tóxica, os VIP anti-Musk deixam o X. Agora há uma cruzada. A esquerda mundial resolveu abandonar o X. Mais uma parte do efeito Trump, e essa é uma parte maravilhosa. Para onde está indo todo esse lixo? Olha, todo esse lixo está indo para Blue Sky Social, a rede dos stalinistas. É uma rede social rival e que está crescendo, mas que não tem, só tem gente de esquerda.
Nós mesmos do Canal de Brasília iremos criar o nosso perfil lá na Blue Sky, só para ver, só para provocar, só para indicar. Como a gente sempre tem falado, pessoal, a esquerda não tem jeito, a esquerda não tem noção do ridículo. Sabem qual a mais recente cruzada assustadora? Agora estão dizendo que o seio da mulher é vítima do patriarcado. Um novo ensaio sobre os progressistas dos braços e seios que se apressam em processar o homem heterossexual, cujo olhar se torna um desejo declarado de violência e posse. Por vezes a gente fica com a sensação de que está esperando o meteoro chegar. Mas é verdade, vocês não acreditam nessa insanidade. Há uma velha piada trivial de que é mais ou menos assim: os homens passam o primeiro ano de vida presos a um seio para se alimentarem e o resto da vida tentando se apegar a ele por prazer. Mas é apenas uma piada trivial de bar e não leva em conta os dias atuais, o politicamente correto, o retorno da onda feminista, as cotas arco-íris impostas pelos padres da religião acordada e tudo mais. Então, acontece que apenas se dar ao luxo de brincar sobre seios e muito menos fazer um comentário levaria o infeliz direto ao banco dos réus como acusações de machismo. Por outro lado, hoje em dia basta um olhar, mesmo sem os consequentes gritos de gato, para colocar em apuros o referido infeliz. Há uma cruzada escandalosa. Esse pessoal realmente não sabe onde quer chegar. Eu sou contra o banimento dos celulares das salas de aula. Na minha posição, na minha opinião, a esquerda quer banir os celulares da sala de aula porque a esquerda não está conseguindo mais doutrinar os alunos livremente. Portanto, eles querem, os esquerdistas, querem banir os celulares das salas de aula para poderem manipular e doutrinar mais livremente. Infelizmente, foi aprovado lá em São Paulo. Vejamos qual é a atitude do Tarcísio. O Tarcísio deve aprovar, porque o Tarcísio é pró-Agenda 2030, para quem não sabe. Depois do regresso de Donald Trump, Jair Bolsonaro quer tentar voltar ao Brasil. Sou candidato até a minha morte. É interessante notar que o Jair Bolsonaro, ele precisa estar ativo para manter o governo Lula de pé. O governo Lula usa o Bolsonaro como um fantasma para atemorizar o establishment como um todo, ao mesmo tempo que, olha só, ao mesmo tempo em que tem no Bolsonaro o símbolo do desejo sexual de todos os esquerdistas, qualquer gênero, qualquer um dos 450 gêneros que essa esquerdalhada inventar. Bolsonaro, o macho tóxico, é o objeto de desejo da esquerdalhada em geral, e de qualquer idade, e de qualquer gênero. Sigamos aí vendo claramente uma notícia interessantíssima. Olha só, para os bebedores, existem bebidas alcoólicas que fazem mais e menos mal. Quando se trata de vinho, os franceses podem estar no caminho certo, pois bebedores de cerveja têm dietas piores, fumam mais e são mais preguiçosos do que os amantes de vinho e bebidas destiladas, sugere um estudo. Até porque, quando você está tomando um vinho, você vai ali comer um queijinho, um embutido. Quando você está na cerveja, pessoal, é só a bagaça que você consome. As pesquisas me divertem, as pesquisas fazem eu rir. Já paramos de rir, então. Ainda estou procurando qual a alternativa para fazer a divisão entre os noticiários. Huckabee, o embaixador escolhido por Trump, será o embaixador dos Estados Unidos em Israel, diz que a administração pode apoiar a anexação da Cisjordânia. Huckabee, ex-pastor que entrou para a vida política,
é um defensor ferrenho de Israel e profundo conhecedor da realidade de Israel. Então tá aí, Trump escolhe o apoiador dos assentamentos Mike Huckabee como o próximo embaixador dos Estados Unidos em Israel. A esquerdalhada em Israel não dorme mais. Essa é uma realidade. Katz, o Katz é agora, para quem não sabe, o ministro da Defesa, Israel Katz, ministro da Defesa de Israel. Não concordaremos com qualquer cessar-fogo. O Hezbollah deve se retirar além do rio Litani. Isso é parte do pacto, do acordo de paz, firmado lá no começo dos anos 2000. O Hezbollah e o Líbano jamais aceitaram isso. Trata-se da resolução 1701 de 2006, que nem o Líbano e nem o Hezbollah e nem a esquerda mundial levaram em conta e aceitaram. Israel exige o cumprimento, portanto, da resolução 1701, que foi parte do que foi negociado na trégua de 2006. Nenhuma linha a mais, nenhuma a menos. Situação desesperadora no Irã. O jornalista Kianosh Sanjeri suicidou-se em protesto contra a continuação da detenção de 4 presos políticos. Lá no Irã, pessoal, a situação está cada vez mais desesperadora. O jornalista Kianosh Sanjeri suicidou-se nesta quarta-feira, num movimento de protesto. Ontem, terça-feira, ele escreveu do X: se Fatem Stefari, Nasreen Chakrami, Tomás Saleh e Azram Razai não fossem libertados até quarta-feira à noite, ele acabaria com a sua vida. E acabou. O regime dos baiatolás não respeita a vida. E aí, mais confirmação. Assustadoramente, o Tribunal Criminal de Teherã emitiu sentença de morte para 6 réus no caso Chakra Ekbatan. Foi um evento no qual um policial, um agente repressor, morreu no combate com aqueles que lutam pela liberdade. Aqui está a foto dos que foram condenados à morte. Todos jovens, todas as pessoas que lutam, que sonham com a liberdade. Falar nisso, cadê a esquerda apoiando esse pessoal? Nenhuma linha, nenhuma sinalização, nada. Assustador, mas revelador, meus amigos. Muito, muito revelador. Porta-aviões dos Estados Unidos se juntam a exercícios militares com a Coreia do Sul e o Japão. As Forças Armadas da Coreia do Sul disseram que realizarão um exercício conjunto de 3 dias com os Estados Unidos e o Japão. Os exercícios começaram hoje, quarta-feira. Mais um quiprocó nas relações entre Taiwan e a China. E eles agora estão discutindo sobre o navio chinês que está encalhado. Taiwan rejeita as alegações da China. Essas alegações da China foram feitas nessa quarta-feira, de que Taiwan teria recusado pedidos de um cargueiro chinês para buscar abrigo no porto de Keelung antes de um tufão no mês passado. O Yuzhuang está encalhado perto de Geoparque Heliu, em Nova Taipei, desde o final de outubro, enquanto as tentativas de bombear o óleo para fora do navio para evitar a poluição foram adiadas devido ao mar agitado. A relação entre a China e Taiwan é uma coisa tensionada, e tensionada principalmente pela China. Está aí, ó. Taxa de proteção não trará segurança, quanto mais o DPP. O DPP, para quem não sabe, o DPP é o partido do atual presidente de Taiwan e que quer e que luta verdadeiramente pela independência do país. Então, taxa de proteção não trará segurança. Quanto mais o DPP se inclinar sobre os Estados Unidos, maior será o desastre que isso trará. A China quer invadir Taiwan. Taiwan nunca fez parte da China.
Taiwan, a China comunista se estabelece em 1949. Taiwan nunca fez parte da China comunista. Para quem não sabe, também cabe lembrar que Taiwan, conhecida como Ilha Formosa, foi descoberta por navegantes portugueses. Olha que interessante. Esses portugueses desbravaram o mundo com certeza. 7-Eleven, Ovner, considera fechar o capital da sua empresa para evitar aquisição estrangeira. A dona japonesa da 7-Eleven está considerando fechar o capital e recomprar suas próprias ações em uma tentativa de evitar uma aquisição pela rival canadense CoStar, segundo reportagens publicadas hoje, quarta-feira. A 7 Holding está analisando a medida como uma contramedida à proposta de aquisição de 7 trilhões de ienes do proprietário da Circle K, informou o jornal de negócios Nikkei. A aquisição, se concretizada, seria a maior aquisição estrangeira de uma empresa japonesa. Com cerca de 85 pontos de venda no mundo todo, a 7-Eleven é a maior rede de lojas de conveniência do mundo. Cerca de um quarto delas fica no Japão, onde as lojas são um estimado balcão único para tudo, de bolinhos de arroz a ingressos para shows, cachaça, ping e tudo mais. Então, o Japão e a empresa japonesa tentando proteger a sua empresa de uma oferta predatória dessa empresa canadense. Sigamos com as notícias. Japão vetou pela primeira vez um reator nuclear com as normas de segurança posteriores a Fukushima. Os japoneses, depois da tragédia de Fukushima, estão preocupados com a segurança e é justo e é correto que eles façam isso verdadeiramente. A Autoridade de Regulação Nuclear anunciou em uma reunião ordinária que o reator número 2 de Tsuruga é inadequado, já que seu operador não abordou os riscos de segurança em consequência de possíveis falhas ativas debaixo e depois da sua instalação. Mas a energia nuclear, pessoal, é a grande alternativa para o mundo. Não tem outra alternativa. A polícia detém manifestantes pró-palestinos que desafiam proibição de Amsterdã. Está muito difícil a situação dos judeus pela Europa. Dezenas de manifestantes, alguns com bandeiras palestinas, gritavam: Amsterdã está dizendo não ao genocídio e Palestina livre. Os países europeus fizeram vistas grossas, foram coniventes, foram omissos, foram cúmplices e partícipes, e agora a conta chegou. E chegou para todo mundo, pessoal, não adianta. Dedos apontados em todas as direções, políticos holandeses debatem ataques em Amsterdã e antissemitismo. Durante muito tempo, esses políticos holandeses eles fizeram de conta que não era com eles. Fizeram de conta que a culpa sempre era dos outros. Você sabe que assim é a esquerda. A esquerda sempre vê a culpa como sendo responsabilidade exclusiva do outro, jamais uma culpa ou uma responsabilidade sua. Isso é verdadeiramente muito, muito assustador. Continuamos aí já chegando na União Europeia. Erdogan elogia Rússia e China por apoiarem embargo de armas a Israel. O Brasil assinou essa carta do Erdogan. Ou seja, a ação do governo brasileiro contra Israel é uma ação coordenada com o eixo do mal. Rússia, China, Irã, Turquia. O Brasil entra como bobo da corte. Segundo o líder turco, Israel se tornará cada vez mais agressivo se o fornecimento de armas e munições continuar. E vai continuar para teu azar. Ucrânia. Oh, meu Deus do céu. Ucrânia está preocupada por não haver lugar para Mike Pompeo na nova equipe de Trump. O Mike Pompeo e a Nikki Haley se ofereceram para trabalhar com Trump e o Trump disse: "No. Fine, thanks, and you. Vai caçar tua turma." E o Mike Pompeo é um representante típico do pessoal
armamentista. E o Trump não quer saber porcaria nenhuma. O presidente eleito Donald Trump anunciou na semana passada que o ex-secretário de Estado Mike Pompeo não servirá na nova administração dos Estados Unidos. Com isso, Kiev está preocupada com o fato de que o ex-secretário não fará parte da nova administração após a vitória eleitoral de Donald Trump. Quem apontou, quem fez essa matéria foi o The Economist. Cai fora! Olha que perigo, olha que situação. Europa, a caça dos judeus nas ruas voltou. Eu não coloquei a pontuação. Europa, a caça aos judeus nas ruas voltou. O antissemitismo é latente. Eles estão, inclusive, outra vez marcando as casas dos judeus para serem atacadas. O antissemitismo na Europa nunca desapareceu completamente após a Segunda Guerra Mundial, após as proclamações ouvidas, repetidas, reiteradas vezes durante anos e décadas. Nunca mais, sempre se disse, e talvez as pessoas realmente acreditassem nesse nunca, mas nas camadas da sociedade europeia esse sentimento de ódio oculto nunca foi dominado. No último ano agravou-se em consequência do conflito entre Israel e Palestina, e os antissemitas sentiram-se quase que justificados em expressar plenamente o seu sentimento de ódio, disfarçando-o de antisionismo numa escalada que, se não for interrompida imediatamente, corre o risco de levar a consequências desastrosas. Basta lembrar das ações nos campos universitários nos Estados Unidos e em outros países. Mídia, o impacto da mídia. Essa matéria aqui foi da Bloomberg. Mídia, após vitória de Trump, a Europa precisa de autonomia para ter competitividade, diz premier grego. A única forma da Europa poder sobreviver é com o fim da União Europeia. Eu digo isso com toda tranquilidade. Enquanto a União Europeia continuar comandando o circo e destruindo os países da Europa, não vai adiantar. É uma realidade que pode incomodar a certas pessoas, mas o ideário do bigodinho foi o vencedor. A União Europeia foi esboçada pelo bigodinho. As suas pautas, defesa ambiental, veganismo, tudo isso foi o vencedor. Preste atenção. Após a reeleição de Donald Trump para a Casa Branca, tudo que as autoridades europeias têm tentado evitar é uma guerra comercial com os Estados Unidos. Mas, para isso, a Europa precisa fortalecer sua autonomia e melhorar sua competitividade. Mas com a União Europeia não haverá competitividade. Sabem por que não haverá competitividade? Olha, a coisa é muito simples. Enquanto o povo europeu vai para a direita, os mecanismos de controle político da União Europeia continuam sendo controlados pela esquerda. A União Europeia, as crises na Alemanha e na Espanha complicam a situação para a Comissão. E vem aí ainda mais um fator, que é a questão das eleições na França. Mas antes nós teremos, em 23 de fevereiro, as eleições na Alemanha. Prepare-se. A situação da nova direção da União Europeia ainda não está fechada e a Ursula von der Leyen está se vendo em apuros para cumprir os acordos e costurar uma proposta de governabilidade para um grupo político heterogêneo e que não respeita a vontade do povo europeu. Duela a quem duela. Geórgia convocará eleições em janeiro, em meio das denúncias de influência ou participação russa durante as últimas eleições. O primeiro-ministro Irakli Kobadigi tem alianças e proximidades muito grandes, venceu a eleição em 26 de outubro, mas para evitar qualquer desavença, ele chamará novas eleições para o final de janeiro. Isso é na Geórgia, lá onde o voto é no papel. Olha que maravilha, se vocês pegarem o ativismo do judiciário italiano, aí vocês verão que o ativismo do judiciário no Brasil, na Nicarágua, na Venezuela e em Cuba é fichinha.
Olha a justificativa desse juiz de Breccia, lá da Breccia, para libertar um traficante que foi encontrado só com 11 quilos de cocaína. Ele não entende italiano. Até vou botar em italiano aqui. Tá aí, o que ele é? Non capisce italiani. Entendeu? Ou seja, ele estava com 11 quilos de cocaína, mas ele, como ele não entende italiano, ele não sabia que 11 quilos de cocaína era tráfico. Apesar da presença de um intérprete durante o interrogatório, a ordem de prisão preventiva não foi traduzida para o albanês. E o homem foi libertado da prisão com seus 11 quilos de cocaine. Durma com um barulho desse, se você puder. O Musk tem um representante lá na Itália, Andrea Stroppa. Tem 30 anos, é uma pessoa próxima ao Elon Musk e ele bate sem dó nem piedade. Os sindicatos são inúteis. Homem de Musk na Itália revela a receita de Trump. Se alguém souber para que serve um sindicato a não ser para dar emprego para vagabundo, e eu digo e repito, tem sindicalista que há 40 anos está pendurado em sindicatos sem trabalhar. Em Brasília, meu Deus do céu, vocês nem imaginam. Sindicatos são inutilidade, sindicato só serve como para alimentar a corrupção. E aqui é um exemplo. Landini, que é o presidente da CGIL, a Central Sindical Italiana, a principal central sindical italiana, só quer saber de atacar o governo Meloni. A prioridade do líder sindical é a oposição a Meloni, enquanto a prioridade dos metalúrgicos é o contrato. Essa dissociação da esquerda, da classe trabalhadora, mostra como o Elon Musk tem razão. Sindicato é só coisa de picareta. Se você não é picareta e está no sindicato, então está na hora de você sair do sindicato. O chanceler alemão Olaf Scholz confirmou que pedirá o voto de confiança no próximo 16 de dezembro, lembrando que o governo do Olaf Scholz já foi para o saco. Olha, eu pagando aqui com a língua, eu que critiquei o Hermes por usar muito a Deutsche Welle, mas está aqui, ó. A Alemanha deverá ter novas eleições em 23 de fevereiro. Após o colapso da coalizão de governo de centro-esquerda liderado por Olaf Scholz, social-democratas e conservadores chegam a um acordo sobre a data para o país ir às urnas. E agora começa o drama. Como as novas eleições na Alemanha podem impulsionar a AfD, a Alternativa para a Alemanha? Vá se preparando que daqui um pouco nós teremos um comercial, mas agora preste bem atenção nessa notícia. Aqui está. Opa, não é essa matéria aqui, é essa daqui. Prestem atenção nessa matéria daqui. Por que está todo esse caos aí? A AfD está obtendo ganhos significativos nas pesquisas. A AfD cresce em todas as pesquisas. E tem um dado aqui que eu quero mostrar para vocês, que é esse aqui. Oh, meu Deus do céu, apaga aqui. Aqui está. Essa aqui é uma pesquisa nacional, feita hoje. Aqui está a CDU, que é o antigo partido da Angela Merkel, que defenestraram a Angela Merkel, e agora a CDU está voltando mais para o campo da direita e do campo conservador. A CDU lidera as pesquisas em nível nacional, com 32,5% das intenções de voto. O segundo lugar, pessoal, está aqui, é da AfD, Alternativa para a Alemanha. Em terceiro lugar, os esquerdistas do SPD, com 15,5%. Em quarto, os verdes, com 11,5%. Depois você tem aqui o FDP, os isentões da Alemanha, que estão com 5%, estão na margem.
Aqui temos uma situação que é o BSW. O BSW é um grupo de extrema esquerda e que está se fortalecendo exatamente na destruição dos verdes e do SPD. Tá ok? Então, e o que mais assusta o pessoal lá é que essa mulher aqui rompe totalmente os discursos contra a Alice Weidel, a líder do partido da AfD, é uma lésbica assumida. Como vai atacar, então? Eles não sabem como fazer, como entender e como enfrentar essa realidade. Mas eles continuam aqui, na impossibilidade de enfrentar eleitoralmente, eles continuam tentando proibir a existência e o funcionamento da AfD lá na Alemanha. Habeck, Alemanha sem governo nesse momento parece piada. O Habeck é o cara que quer censurar o X, o X do Musk na Alemanha e usa como um exemplo positivo. Lembre-se, o Habeck é dos verdes, que são os comunistas apodrecidos. E o Habeck usa como um bom padrão e referência o que aconteceu no Brasil, dominado pela extrema esquerda. Terminando a nossa viagem aqui pelas notícias da Alemanha, eu quero lembrar a vocês que a coisa não é... A alemoada está doida. Os verdes de Berlim exigem agora que existam linhas exclusivas para as mulheres. Não é mais 1 ou 2 vagões, não são mais 1 ou 2 vagões dos trens. Não. O que eles querem agora é que existam trens exclusivos para as mulheres. Será que trans pode entrar? E pode acontecer aquilo que aconteceu, por exemplo, lá em Rosário, na Argentina, onde um trans foi condenado, um rapaz foi condenado, se identificou como trans, foi para o presídio em Rosário e engravidou uma mulher? Pode acontecer isso? Em qual trem andarão os trans? Olha, a esquerda é hilariante e é patética. Nós vamos agora para um comercial da nossa amiga Verena, lá da Verena Imóveis, e nós voltamos em exatos 30 e poucos segundos. É importante que você, se você tem uma empresa, você pode anunciar sem pagar nada aqui no nosso canal. Observem, nós somos o único canal que, em lugar de pedir o seu apoio financeiro, nós estamos possibilitando que você tenha um espaço de divulgação da sua empresa. Vamos lá, Verena! Se você busca paz e tranquilidade, muito sol, praia, natureza e felicidade, em Ubatuba tem sim. Verena Imóveis em Ubatuba. Praia do Prumirim, Ubatuba, São Paulo. Verena Imóveis desde 2010, atendendo e proporcionando segurança nos negócios imobiliários. Venha investir em Ubatuba. Verena Imóveis. Voltando para as nossas notícias, amanhã, quinta-feira, um jogo de altíssimo risco em Paris. Risco zero não existe. Alta tensão antes do jogo França-Israel, à medida que cresce a ameaça antissemita. Estão ameaçando matar muitos judeus. Será um jogo de alto risco. Laurent Nunes não esconde as ameaças que pairam sobre o jogo de futebol entre França e Israel nesta quinta-feira à noite no estádio de France. Olha, vou te contar. O governo francês já destacou 4.000 policiais para a área externa, sendo que devem ficar 2.500 policiais na área interna de jogo. Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! É a Nicarágua, é a Venezuela, é o Brasil fazendo escola mundial.
Ah, eu já falei agora do Habeck, que quer censurar o ex lá na Alemanha. Preste bem atenção. A nova estratégia da esquerda é quando não pode combater um candidato, busca desabilitá-lo, tornando inelegível. A próxima vítima, prestem atenção, será Marine Le Pen. Eles estão pegando aqui, pessoal, um caso que aconteceu lá em 2000 e coquinho. Rapaz, como diz meu amigo lá de Coimbra, rapaz, eles buscarão a ineligibilidade. Como não podem condená-la, eles buscam apenas condenar os assistentes do Rally Nacional. Mas como não há como condenar a Marine Le Pen, eles buscarão uma conexão para tornar a Marine Le Pen inelegível. É a estratégia da esquerda sempre e o tempo todo. Pânico total em Benamaragosa, em Málaga, depois do rompimento, depois que transbordou uma represa e o rio. Não fiquem próximos. As imagens eu vou usar, elas são do OK Diário. Prestem atenção aqui e vocês verão como essas imagens são muito fortes e muito densas. Tá aí, ó. Essa situação é de hoje à tarde lá em Málaga. Prestem bem atenção que vocês verão cenas de transbordou o rio e aí, ó, muito forte, cenas pesadas, cenas assustadoras, cenas devastadoras. A Espanha outra vez sendo assolada por uma catástrofe. As cheias realmente impactam. Vocês estão vendo as ondas que vêm surgindo lá de cima? E aí, agora toda uma manipulação, uma desinformação, uma tentativa de criar pânico e tudo mais. A situação na Espanha é verdadeiramente preocupante, também pela omissão do governo do Pedro Sánchez e pela tentativa de manipulação desses eventos dentro da sua agenda política. É um governo de esquerda, aliado da Agenda 2030, e que está usando tudo o que está acontecendo com o seu intuito de impor a sua fobia. Uma nova dana começou com força lá na Andalucia. Aqui temos mais imagens também muito reveladoras dessa situação. A força das águas é uma coisa impressionante. Mas o que é mais impressionante é a cara de pau do governo espanhol, que quer usar esses eventos, essas inundações, do ponto de vista ideológico. Notícias de Portugal, gota fria já está a entrar em Portugal e essas são as regiões mais afetadas. Pode ter neve na Serra da Estrela. Alô, você que está pensando em chegar em Portugal, prepare-se. Lá em Portugal, o frio estará de renguear Cusco. O climatologista alerta para potenciais alagamentos de via pública e inundações locais, caso a chuva aconteça com maior intensidade em áreas urbanas. A gota fria que está afetando a Espanha já está entrando em Portugal. Claro que essa depressão já está em Portugal, no território central, e afetará principalmente ali na Serra da Estrela, e pode nevar acima dos 1.200 metros, sobretudo a partir do fim da tarde desta quinta-feira, começo de noite. Que friozinho de Ringar Cusco! Sindicato dos jornalistas impedido de entrar no jornal público pela administração. Pessoal, sindicato não pode entrar em qualquer lugar. Até porque trabalhar em jornal
é algo que você precisa de concentração. No Porto, a direção do sindicato foi impedida de entrar no edifício, corretíssimo, tendo o encontro decorrido no exterior da empresa. Já em Lisboa, segundo a estrutura sindical, a diretora de recursos humanos do jornal Público interrompeu o encontro avisando que a empresa não autoriza reuniões do sindicato nas suas instalações. A empresa, o nome é público, mas a empresa é privada. Quem determina as regras no espaço da empresa é a empresa. Simples, capite. Ora, pois, olha só, pessoal, eu não estou praticando nenhum tipo de clickbait, nem nada nesse título que eu coloquei aí de que Trump não descarta disputar as eleições de 28. Olha só, esse título não é de um jornal de fundo de quintal. Donald Trump, isso é o Le Figaro, que fique claro. Donald Trump discute possibilidade de concorrer à Casa Branca. Eu mesmo levei um susto. O recém-eleito presidente republicano levantou nesta quarta-feira a possibilidade de concorrer à Casa Branca nas próximas eleições presidenciais americanas. Acho que não vou concorrer novamente. A menos que você diga a si mesmo, é bom, temos que considerar outra coisa, declarou Donald Trump durante um discurso aos seus apoiadores em Washington. No entanto, a 22ª emenda da Constituição americana proíbe-o expressamente de concorrer a um terceiro mandato na Casa Branca. Ninguém pode ser eleito para a presidência mais de 2 vezes. Ok? É o que está escrito. Ninguém pode ser eleito para a presidência mais de 2 vezes. Podemos ler a preto e branco na tradução portuguesa do Le Monde. No ato fundador dos Estados Unidos, sem que se trate de mandatos consecutivos ou não. Essa já é uma interpretação subjetiva. Mas é bom. Antes de 1947, a Constituição americana não limitava o número de mandatos presidenciais, o que permitiu, nomeadamente, que Franklin Roosevelt fosse eleito presidente dos Estados Unidos 4 vezes entre 32 e 44. Se Donald Trump desejar concorrer à Casa Branca em 28, ele irá, portanto, ter que modificar a Constituição. Nos Estados Unidos, a alteração da Constituição deve ser aprovada por uma maioria de 2/3 da Câmara, da Casa, né, e do Senado, reunidos no Congresso, como por 3/4 das Assembleias Legislativas dos Estados Federais. Mas só o fato do Donald Trump dizer que pode disputar mais um mandato já deixou a indiada alvorotada. Os rhinos não desistem. O Deep State colocaram um anti-Trump republicano como próximo líder dos republicanos no Senado. John Turner é um anti-Trump, é um rhino. Foi, digamos, uma derrota muito sentida pelo Trump e por seus aliados. Donald Trump confirmou, e tem gente que hoje não vai dormir no Brasil, Donald Trump confirmou que Marco Rubio será seu secretário de Estado. No Brasil, minha gente, em nosso amado país, teremos doutos que não irão dormir sossegados. Podem ter certeza. Olha, a chegada de Marco Rubio como secretário de Estado, tem gente que não gosta dele, mas tem gente que não gosta dele por causa das posições políticas lá nos Estados Unidos. E tem gente que não gosta dele no Brasil porque nem sinal de Wi-Fi vai passar por onde tudo sai. Falta um voto. Esse aqui é o dado de momento, pessoal. Falta apenas uma cadeira, tá aqui, para que os republicanos assumam também o comando da casa, como é chamada nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes ou a Câmara dos Deputados. Com 218 votos, se consolida a maioria. Hoje à tarde, quarta-feira, dia 13 de novembro,
foi estabelecida a 217ª cadeira para os republicanos. Agora falta apenas uma cadeira para os republicanos também dominarem a casa nos Estados Unidos. Presidência, vice, Suprema Corte, Senado, ainda que nas mãos de um rino, e a casa. Cabelo, barba e bigode. Aquilo que eu falei para Cissa Bailey na noite quando estava começando a apuração. Professor, olha, a esquerda não consegue até agora assumir a derrota e não consegue conviver com a derrota. E o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Professor da Califórnia ataca aluno que usava boné de Trump no dia da eleição e pede que a segurança o retire da sala de aula. Eu não me importo, me demito o inferno fora, estou lutando pela minha filha, minha sobrinha, seus direitos, o professor avisou. Muita gente descornada à torta e à direito. Vocês lembram que o Partido Democrata pagou fortunas pelos apoios de artistas e pelo apoio de pessoas famosas para a risadinha lá, para a hiena lá, a Kamala Harris, a Kamala Rousseff, Dana Patrick, aquela piloto, foi uma mulher que fez muita história, disputou a ponta no automobilismo americano. E Dana Patrick revela quanto a equipe de Trump pagou e ela mostra exatamente por que os democratas perderam. Sabe quanto? Enquanto que a Oprah recebeu algo como 1 milhão, olha só, 1 milhão. A Dana Patrick não recebeu 1 centavo, enquanto a Beyoncé recebeu algo como 10 milhões de dólares, a Oprah, 1 milhão de dólares. A Danica Patrick não recebeu nada. Danica Patrick trabalhou duro para Donald Trump de graça. $0. Ela fez isso porque ama seu país e acredita no que Trump está fazendo. E adivinhem, Dems, peguem seus cadernos e lápis prontos, porque essa é a lição número 1 dessa surra. O que se faz com amor, se faz com amor. O resto é só o pavor. Aqui a continuidade daquela mesma matéria de ontem, agora aqui no Breitbart. John Thune eleito líder republicano do Senado em disputa acirrada. Ele é um rino. Ele é um traidor. O Donald Trump terá que enfrentar muitas onças e muitos jabaquaras nessa sua cruzada pela liberdade nos Estados Unidos, e a coisa não é fácil, meus amigos. Acharam 7 corpos sem vida com sinais de tortura no oeste do México. O México é mais ou menos que nem o Rio de Janeiro. Se vocês querem ter um parâmetro do que é o México, em termos de violência, em termos de domínio do tráfico, o parâmetro para nós brasileiros é o Rio de Janeiro. E essa matéria é de hoje. As autoridades mexicanas encontraram nesta quarta-feira 7 corpos sem vida, com claros sinais de tortura na zona rural de Culiacán, em Sinaloa, apenas um dia depois de que se acharam o mesmo número de cadáveres em vários municípios desse estado mexicano situado no oeste do país. Lembrando que, inclusive, tem o cartel de Sinaloa. Vamos ver agora Cuba lançar? Simbora, Marco Rubio, agora secretário de Estado, o regime cubano é uma ameaça para a segurança nacional dos Estados Unidos. Cuba só existe por causa da conivência, complacência e covardia dos Estados Unidos. O único que teve vontade de tratar Cuba como deve ser tratado foi o John Fitzgerald Kennedy, um democrata. Vejamos agora se Marco Rubio
neto de cubanos exilados, terá coragem de fazer o enfrentamento que sempre foi protelado lá em termos de ação contra o governo cubano. Altas possibilidades de que se forme uma nova depressão tropical no Caribe. Ou seja, mais uma vez, Cuba está na rota dos furacões, dos tufões e tudo mais. O povo que sofre. Cuba sobrevive das migalhas, das esmolas do mundo. Socorro desde a Rússia, México e Venezuela. Ao menos 5 navios com combustíveis chegam para Cuba. Vive sempre da esmola dos outros países. É o modo de sobrevivência do governo cubano. O regime mantém mobilizadas as brigadas de resposta rápida em Havana para reprimir eventuais protestos. O que são essas brigadas? São grupos de paus-mandados, de militantes, que recebem salário do governo cubano apenas para vigiar os seus vizinhos. Se eles notarem qualquer movimentação, pá! Olha, na casa do fulano está tendo uma reunião aí de subversivos. Aí todo o aparato repressor de Cuba cai para cima dessas casas e dessas pessoas. Artemisa, uma semana depois do Rafael, que foi um furacão que passou, menos de 5% da população com luz e quase a metade sem água. Mas a verdadeira tragédia de Cuba, pessoal, não são esses furacões, não são esses terremotos. A verdadeira tragédia de Cuba é o regime socialista que ainda vigora lá, a despeito de todo o caos e tragédia que causou. Cuba, que sempre foi notável pela produção de banana, de cana-de-açúcar, tabaco, tudo foi para o pau. Para não confessar seu fracasso, o governo está ocultando, não está divulgando as estatísticas dos últimos anos. É uma forma muito legal de não enfrentar a realidade. É simplesmente omitir, fazer de conta que está tudo bem. Mas o futuro de Cuba, na minha opinião, se não tiver uma transição democrática com mão forte dos Estados Unidos, o futuro de Cuba será uma nova Haiti. Em outra volta da crise, os haitianos não encontram nem paz social nem estabilidade política. Voltaram os atentados. E esse cara aqui, Barbecue, é o principal terrorista do Haiti. Ele é seguidor do Che Guevara e do Fidel Castro, para quem não sabe ou para quem não quer entender que o problema no Haiti é que o Haiti é dominado pela esquerda. Depois do desterro de mandar de expulsar um número muito grande de opositores, ao menos 46 presos políticos seguem atrás das rejas, atrás das grades, lá na Nicarágua. Ninguém sabe o que acontece com eles. Não tem notícia desses 46 presos políticos que não foram beneficiados pela expulsão. E todo mundo está contradizendo o relatório do Daniel Ortega nas Nações Unidas, que apresenta a Nicarágua como um paraíso dos direitos humanos. A mesma coisa do que o governo Lula fala no Brasil. O governo Lula fala que no Brasil existe ampla liberdade e direitos humanos. Lula e Ortega iguaizinhos na arte de mentir. Daniel Ortega fez aniversário, 79 anos, 29 anos no poder. Desde 2007, ele está cumprindo mandatos sucessivos, prendendo os adversários, censurando a imprensa, perseguindo todo e qualquer ser humano que ouse pensar naquela que é chamada a Coreia do Norte de toda a América, a Nicarágua, modelo e padrão e referência para o Brasil, para o Boric do Chile, para o Maduro e para todos os esquerdistas. Uma mulher morreu num ônibus em Bolívia, na Bolívia, depois que arrebentou
uma cápsula de cocaína que ela havia engolido. Ela viajava de Cochabamba até Santa Cruz. Esse é o terceiro caso que acontece nos últimos meses lá na Bolívia. Um país dominado pelo tráfico. Empresas de transporte começaram bloqueios na Bolívia, exigem que o governo aumente o fornecimento de diesel. Bolívia, a Venezuela da vez. Podem ter certeza que a Bolívia é a Venezuela da vez. Tragédia em Lima, no Peru. Um grande incêndio rompeu no começo da tarde dessa quarta-feira. Barrios Altos está sob emergência. Os bombeiros continuam lutando contra o incêndio de grandes magnitudes. Eles estão agora na fase de tentar conter que esse incêndio não aumente de proporções. É próximo do bairro Chinês, uma área muito pobre, para variar, lá de Lima. Juan Antônio Herrera Betancourt, presidente da Frente dos Militares da Reserva. A maioria dos governantes se prepara para o que vai acontecer, a entrega de poder. Pessoal, o Maduro ou vai entregar o poder ou vai entregar o poder. Não sei como, não tenho ideia como. Mas eu sei que o Nicolás Maduro busca ficar cada vez mais próximo de Kim Jong-un e busca consolidar as relações da Venezuela com o ditador norte-coreano. Pessoal, o que a Coreia do Norte tem para oferecer em termos de negociação? Escravos para uma guerra. O Congresso chileno quer que o presidente Boric e seus ministros realizem teste antidrogas. Ai, ai, ai. O governo irá recorrer ao Tribunal Constitucional para não aceitar a vigência da proposta. E o Boric aqui, olha só que coisa, Boric entregando o Chile para o Xi Jinping. Estamos construindo uma relação duradoura. Quem não vai durar, Boric? Nem você e nem o Xi Jinping. Essa é a verdade. Já estamos nos encaminhando para a parte final. Hoje teve o julgamento, nós inclusive publicamos um vídeo especial sobre isso. Causa vialidade. É corrupção de obras públicas durante os governos do Néstor e da Cristina Kirchner. A Justiça confirmou a condenação de Cristina Kirchner a 6 anos de cadeia por corrupção. Calma, ela ainda não irá para a cadeia, mas ela já está inabilitada. Ainda falta um recurso para a Suprema Corte e eles tentarão usar medidas protelatórias, inclusive para que ela cumpra a prisão em regime domiciliar. Ainda não se abordou a questão do ressarcimento do prejuízo superior a 85 bilhões de pesos em valores não atualizados. Qual será a estratégia política e judicial de Cristina Kirchner depois de confirmada a sua condenação? Ela agora está se julgando vítima, ela agora está se apontando como vítima e ela tentará de todas as formas sobreviver, inclusive, quem sabe, conseguir nas eleições de 2025 um mandato de deputada e assim contar com a imunidade parlamentar para transformar essa imunidade em impunidade parlamentar. Depois de acordo com os sindicatos, Milei insistiu em privatizar as aerolíneas argentinas. Não seguirá nas mãos do Estado, não tem porque o Estado tem empresa aérea. Os controladores aéreos ratificaram a paralisação, confirmaram a paralisação e asseguram que afetará mais da metade dos voos. Está marcada para esse sábado, dia 16 de novembro, portanto, se você está interessado em viajar para a Argentina, vá devagar, evite viajar para a Argentina. COP29, por ordem de Milei, a Argentina retirou a comitiva que participava da reunião de mudanças climáticas. A Argentina não concorda com isso, está certíssimo. Olha, nós temos uma delegação. Qual é a relevância de Marina Silva na fila do pão? Nenhuma. Sejamos francos, doe isso. Tá? Já estamos aqui no Uruguai. Deveria ter entrado, agora vai ter uma confusãozinha aqui entre mim, mas só eu vou colocar
Na verdade, tinha que ser primeiro a matéria do Paraguai e depois a do Uruguai, mas vamos lá. Temporada de cruzeiros. O Uruguai espera até 190 barcos nessa temporada. Chegarão 140 barcos no porto de Montevidéu e cerca de 50 em Punta del Este entre novembro e abril. 190 barcos de cruzeiro. Notícias do Paraguai. Lembrando que o Paraguai é a bola da vez da América Latina. Emirados Árabes Unidos e o Paraguai buscam fortalecer laços para aumentar e também sedimentar o desenvolvimento econômico. O Paraguai fez o dever de casa, está fazendo o dever de casa e está cada vez ampliando o seu papel dentro da América Latina. Amigos, chegamos ao final da nossa jornada pelo mundo das notícias. Se você gostou, compartilhe, mande para os seus amigos. A ideia, a proposta é estarmos juntos sempre às 19 horas. Às 7 horas da manhã nós temos Na Hora do Café com as notícias centradas na realidade do Brasil e às 7 da noite um panorama geral e único sobre o que é notícia no mundo. Está aqui embaixo o nosso Pix. Se você puder contribuir, se você puder colaborar, se você puder participar, muito obrigado. Até a próxima. Fiquemos sob a proteção de Deus e amanhã nós estaremos de volta, se assim Deus quiser, porque nada acontece a não ser por vontade de Deus. Uma boa noite e até a próxima.